O Conselho Nacional de Justiça vai apresentar um anteprojeto de lei com regras para reconhecimento pessoal de suspeitos. O reconhecimento equivocado é considerado uma das principais causas de prisões e condenações injustas no Brasil. Além de punir inocentes, muitas vezes, isso impede que as pessoas realmente culpadas paguem pelo crime. Peço que meu processo seja revisado, pois estou sendo punido por algo que não cometi. A carta foi endereçada ao Supremo Tribunal Federal por um homem que estava preso. No documento ele explica que foi abordado por policiais que presumiram que ele havia participado de um assalto. Só que no dia do crime, o homem estava em outro ponto da periferia de São Paulo. Esse caso foi em 2018. O homem preso na época tinha 23 anos, é negro e trabalhava como pedreiro. Na hora da abordagem, ele corria por causa da chuva. Os policiais tiraram uma foto dele e encaminharam para as vítimas do assalto, que disseram se tratar do assaltante. O pedreiro acabou condenado a 8 anos de prisão e passou 4 anos na cadeia em regime fechado. Ele só foi solto em fevereiro deste ano, depois que o STF entendeu que não havia provas e que o reconhecimento por WhatsApp é ilegal. Os casos se repetem. No Rio de Janeiro, Gustavo Nobre ficou 1 ano na cadeia acusado de roubo de carro. Em Minas Gerais, Eugênio Fiuza passou 17 anos na prisão, condenado por um estupro. Os dois eram inocentes, mas foram reconhecidos equivocadamente pelas vítimas, assim como Thiago de Souza, acusado de participar de um assalto em São Vicente, litoral de São Paulo. Thiago ficou 8 meses preso e, mesmo depois de solto, a foto dele continuou no banco de dados da delegacia. Minha vida estacionou, não consigo mais emprego, minha mãe foi demitida por causa que tinha que ficar me visitando, então ela foi mandada embora do serviço dela. Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho e pretende apresentar uma série de medidas, entre elas um anteprojeto de lei com diretrizes para a modificação do Código de Processo Penal, que é de 1941. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Na prática, isso não tem sido observado sempre. Nós verificamos que em muitos casos que chegam aqui ao STJ, por meio de habeas corpus, ou o delegado de polícia não faz este alinhamento de pessoas com características semelhantes, ou, o que é pior, muitas vezes já apresenta o suspeito perguntando à vítima se é efetivamente aquele que teria cometido o roubo. Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro revelou que 80% das pessoas acusadas injustamente têm prisão preventiva decretada e levam, em média, 1 ano e 2 meses para provar a inocência. Segundo a pesquisa, 96% dos acusados são homens. Desses, 63% negros. Existe vamos assim dizer, um estereótipo, muitas vezes, né, da pessoa que seria, vamos dizer assim, o criminoso, né? Seria, geralmente, né, um homem negro, uma pessoa mais pobre, né? Então, uma forma de a gente garantir, né, que ocorram menos condenações injustas, né, é você seguir exatamente aquilo que está estabelecido na lei. Bom, e agora para a gente falar um pouquinho mais sobre o entendimento atual dos tribunais em torno do assunto, eu recebo aqui ao vivo conosco hoje o advogado Vitor Minervino. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Olá, Rafaela, boa tarde aos telespectadores. Esperamos ajudar em relação a um tema tão importante, tão sensível para a advocacia e para o processo penal brasileiro. Com certeza, é um tema também muito polêmico, né? Sobretudo nos últimos anos, onde a gente tem falado mais sobre esse assunto ganha publicidade, que bom, e até por isso o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deve apresentar um anteprojeto para regulamentar a matéria. Mas o que diz hoje o artigo 226 do CPP? É autorizado? Bom, Rafaela, o 226 ele trata diretrizes muito amplas e, ao mesmo tempo, lacônicas em relação a esse procedimento. Então, ele estipula no 226 do CPP, inciso 1º ao 4º, o que deve ser realizado, o que deveria ser realizado em tese. Você primeiro chama a autoridade policial, principalmente, convoca a pessoa que deve realizar esse reconhecimento para que descreva de maneira minuciosa as características dessa pessoa. Na sequência, o indivíduo que é investigado ou suspeito, ele é submetido
a uma sala ou a um local próprio com outras pessoas com características físicas semelhantes, para que esse indivíduo, a vítima, possa, de fato, realizar o reconhecimento. Então, resumindo, né, as ideias do inciso 1º até o inciso 4º, esse é o procedimento quando, evidentemente, a vítima ou a pessoa que deva realizar o reconhecimento, pode ser uma testemunha, eventualmente, se sinta ameaçada, é possível que a pessoa a ser reconhecida e o que a reconhece podem ficar em cômodos distintos, para evitar, né, um constrangimento ou uma dor. Então, você tem cerca de diretrizes, e o próprio inciso ali primeiro fala, né, que o reconhecimento ele deve operar se possível, e isso acabou gerando uma ideia de conveniência e oportunidade nos casos concretos. E isso acabou gerando abusos, que a gente até viu aqui, acompanhamos na TV Justiça. Então, resumidamente, é isso. Só a fotografia, então? Jamais. Só a fotografia é considerada o quê? Um abuso? O processo pode provocar a nulidade do processo, por exemplo, quando a pessoa chega lá na delegacia e está ainda sob o calor das emoções, né? Apresenta uma fotografia só. A gente sabe que, infelizmente, na prática isso acontece. Isso não pode. Tecnicamente está errado, né? Tecnicamente está errado. O que seria o ideal, né? O correto, o adequado? Que esse reconhecimento fotográfico, primeiro, não fosse feito, né? O preferencial é o reconhecimento pessoal, mas ainda que seja feito, você colocar fotografias de pessoas com características semelhantes. Eu chamo a atenção para, né, o nosso amigo telespectador de que existe uma técnica chamada de show-up, que infelizmente é usada, né, de maneira indevida, em que as autoridades policiais colocam tão somente a foto do suspeito, né, quando adolescente, por exemplo. Então, muitas vezes a vítima, né, acaba respondendo ali no susto, sem muitas vezes ter a certeza, né, de quem seja o autor do delito. Então, Doutor Minervino, e como é que vem sendo o entendimento nos tribunais, em linhas gerais, sobre esse tema? Porque o STJ já se pronunciou, Supremo também e agora a CNJ. Sim, eu costumo separar em um marco, né, em termos assim, de marcos temporais, antes da pandemia, durante e atualmente, né, em relação à pandemia. Antes da pandemia, você tinha o STJ e o Supremo com diretrizes no sentido de que, olha, a desobediência do artigo 226, ela gera uma mera irregularidade, ou seja, não é necessariamente e obrigatoriamente uma nulidade. Esse entendimento ele passa a mudar, em especial com o aumento exponencial de injustiças relacionadas a reconhecimentos fotográficos que violavam, né, essas diretrizes do 226. Então, tanto o STJ como o Supremo, eles trabalham com novas diretrizes no sentido de que o 226 ele gera verdadeiras nulidades caso, né, o procedimento seja desobedecido. O reconhecimento por si só ele não gera a chamada certeza de autoria. O processo penal ele é separado, até para que o nosso amigo ouvinte aqui, telespectador, entenda bem, o processo penal ele é dividido em dois flancos, autoria e materialidade. A partir do momento que você tem um reconhecimento fotográfico, isso por si só, ou pessoal, não vai gerar certeza que é o necessário para fins de condenação. Então, os magistrados, magistradas, eles devem se assenhorar de outros elementos para fins de condenação. Então, são diretrizes básicas, importantíssimas, que visam, né, evitar abusos que têm sido cometidos, né, por todo o país e diariamente. Perfeito, muito obrigada pelas suas colocações, pelas suas informações e participação aqui conosco, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde para o nosso amigo, telespectador. Até a próxima.